Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 8 de abril de 2021, uma quinta-feira, a quinta-feira que o Senhor já derramou, o Senhor já concretizou, o Senhor já renovou suas promessas, como diz a palavra, suas misericórdias se renovam a cada manhã e nós estamos nessa presença, nesse mover do Senhor, todos os dias, orando, lendo um pedacinho da palavra do Senhor, pensando a respeito e colocando tudo isso diante do altar do Senhor. Por isso que o Senhor te abençoe, você tem uma quinta-feira maravilhosa, muito especial, em nome de Jesus, todos que estão aqui conosco, meus tios, minhas tias, minha tia Rosália, minha tia Alzira, todos os sobrinhos, netos, filhos, genros, noras, a presença, o mover de Deus sobre cada um e também sobre a vida dos aniversariantes, né? Aqueles que estão orando e clamando e também agradecendo ao Senhor por mais um ano de vida, em especial a Sara, né? A Sarinha, Deus abençoe, feliz aniversário para ela e para todos os nossos queridos e que o Senhor esteja se derramando cada dia mais, o poder, o mover, a graça, a presença do Senhor sobre todos, meus pais também, seu João, dona Dari, dona Nadir, seu Toninho, estamos orando por todos também, estamos orando pela pastora Nadir, né, que está acometida da Covid-19, está num processo, num momento mais delicado, nós temos orado por ela, oramos essa noite, e que o Senhor esteja sobre a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Também a dona Maria Helena, também o Marco e a Ana Paula, que está se recuperando, Ana Paula cabeleireira, e todos aqueles que nós temos orado, a família da Si Campana também, as famílias que têm os seus queridos, né, que estão passando por esse momento muito difícil, muito terrível, né, em todos os sentidos, e que o Senhor esteja preservando, curando, visitando, consolando as famílias também. Em nome de Jesus nós temos orado e clamado para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. É o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador, é Ele quem alivia, é Ele quem cura, é Ele quem traz da sua presença, do seu poder, em nome de Jesus, tá certo? Vamos orar e vamos ler a palavra do Senhor antes. Então nós temos lido Mateus capítulo 17, eu li aqui na Bíblia, mas vou ler aqui no computador. Mateus 17, versículo 9 diz assim: E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: A ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: Por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: De fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram, antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer. E preste atenção, Jesus está se comparando a Elias naquilo que Elias já havia feito, pelas circunstâncias nas quais Elias já havia passado. E Jesus está falando, assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Nas mãos de quem? Nas mãos dos religiosos, dos poderes constituídos naquela época, assim como Elias passou no seu tempo. Então o que Jesus está pontuando não é falando contrariamente a todo, né, conhecimento escatológico e que o rabinato falava sobre Elias. Lembra que eu falei para você, já faz algum tempo, né, que havia um costume, uma prática, né, que fazia parte da tradição rabínica, mas também da tradição do povo judeu, o povo de Israel, que era o seguinte: sempre quando se conseguia ou se tinha condição de construir uma casa, né, de uma habitação, era muito simples naquela época, as casas eram muito simples, mas sempre se observava ter um quarto extra, e esse quarto extra se chamava o quarto de Elias. Era assim que eles falavam. Por quê? Porque havia todo um conceito
todo o entendimento, e os rabinos ensinavam, né? Mais tarde chamado de rabinos, mas eram chamados, nessa época de Jesus, era mais chamado como escriba, como fariseu, né? Eles ensinavam que Elias voltaria. Para você ter uma ideia, quando se assentava à mesa, né? Se tinha uma cadeira, dizia-se, e essa cadeira ficava vazia, que era a cadeira de Elias. Por quê? Porque alguém poderia ter o privilégio, claro, dentro da cultura deles, da tradição deles, né, da lenda, vamos até chamar de lenda deles, Elias poderia vir, né, e sem avisar anteriormente, e qualquer pessoa judia poderia recepcionar o profeta Elias. Então se falava o quarto de Elias, né, que era o quarto do hóspede, se falava a cadeira de Elias, né, e se tinha esse hábito. Então isso era muito forte. E Jesus não está em nenhum momento falando contrariamente a essa tradição rabínica, e até pela palavra também, porque a palavra diz sobre Elias, é aquilo que está escrito em Malaquias capítulo 4, versículo 5, e também a Bíblia fala lá no Apocalipse, fazendo alusão a Zacarias, quando fala dos 2 ramos de oliveira, dos 2 castiçais, né, que representam as 2 testemunhas que pregarão, ministrarão a palavra do Senhor, e ao mesmo tempo essas testemunhas serão entregues à morte e morrerão em praça pública, né? E claro que muitos têm nessas 2 testemunhas, né, que são 2 pessoas mesmo. Claro que a maioria fala sobre um conceito, que é o Antigo Testamento, o Novo Testamento. Outros falam sobre o movimento, o ministério profético e apostólico, né, que representam essas 2 testemunhas. Mas aí existe uma certa dificuldade em entender, porque, por exemplo, na maioria daqueles que traduzem o Apocalipse, não é o nosso fórum de discussão agora, mas é que o Apocalipse, possivelmente em relação à igreja de Jesus Cristo, o Apocalipse vai até o capítulo 3. A partir do capítulo 4, para aqueles que creem, né, no arrebatamento da igreja, entre aspas, não existirá mais a igreja, né? Por assim dizer, porque a partir de Apocalipse capítulo 4, a igreja já estará junto com Jesus Cristo. Mas, no capítulo 11, fala dessas 2 testemunhas. Então falam como conceito. E outros, eu diria com o pé mais no chão, mais dentro da palavra de Deus. Não que os outros não estejam, mas a palavra de Deus, explicando a própria palavra de Deus, fala sobre Enoque e Elias, né, que não conheceram a morte. Então, Elias tem todo esse, vamos dizer assim, essa nebulosidade a respeito do futuro, a respeito do momento escatológico de Elias, com certeza. Mas Jesus não está, na verdade, pontuando isso, mas ele está falando daquilo que Elias havia passado. Então, é aquilo que eu li em Deuteronômio, né? Vou ler de novo, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então, o que o Senhor está falando através de Moisés, e Moisés, um legislador, está agora no livro de Deuteronômio, repassando, revisitando a própria lei que ele havia ensinado em Êxodo, Levíticos, Números, e agora ele está como que repassando a lei para uma nova geração, né, a geração que estaria entrando na terra prometida, porque a antiga geração já estava morrendo no deserto, e aí Moisés fala sobre isso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. A minha vida não vai mudar. Por quê? Porque o Senhor está no controle. E as coisas encobertas estão sob total controle dele. Depois ele diz, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre.
Então o que Jesus, em outras palavras, está falando, o que tem de certo, de revelado totalmente, na plenitude? É a vida de Elias. E o que Elias significa? Elias significa eu e você, como Jesus também estava se colocando, né, como alguém que estava sendo inspirado pelas dificuldades, pelo padecimento pelo qual Elias passou durante toda a sua vida, toda a sua história de vida, assim, de uma maneira muito clara, muito vigorosa, muito incisiva, falar sobre as coisas de Deus, sobre a obra de Deus, de alguém que tem uma intimidade muito forte, muito próxima com Deus. E é exatamente isso que eu tenho falado para você. Que nós precisamos pensar como Jesus nos convida a pensar com ele, pensar na vida de Elias nesse sentido. Então a gente falou o seguinte, né? A gente leu 1 Reis capítulo 17, versículo, versículo 1 em diante, já lemos bastante coisa. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira do Jordão. Está lá em 1 Reis capítulo 17, versículo 1 a 3. Então a gente conversou e eu falei, olha, ele não tinha currículo, ele demonstra uma forte e íntima intimidade com Deus, uma íntima relação com Deus. Ele se afasta para se proteger e preservar, por isso que o Senhor o afasta. A Bíblia fala que o esconde, né? Depois a gente conversa sobre o deserto, e deserto não apenas na vida de Elias, mas na vida de Jesus, na vida do povo quando saiu da terra do Egito em direção à terra prometida, porque forçosamente o Senhor fez com que o trajeto do povo passasse pelo deserto, exatamente para forjar o povo, para amadurecer o povo. Então o deserto não é um ambiente de destruição, é um ambiente da nossa formação. Os pastores antigamente falavam que o deserto é a escola de todo crente. Alguns depois diziam assim, mas o deserto também é a pós-graduação de todo crente. Ou seja, em todo momento, em algum momento da nossa vida, nós passaremos por algum deserto, né? Aí eu até falei para você, até pontuei, o servo de Deus passa por 5, vamos dizer assim, 5 tentações ou 5 aflições que norteiam a vida de todo ser humano e também do servo de Deus, com certeza, que é poder, dinheiro, sexo, né? Enfermidade e calúnia. Pelo menos essas 5, tem mais, mas pelo menos essas 5. Eu diria que o que mais dói é a calúnia, né? Porque as pessoas fazem têm um juízo de você, mas nunca as pessoas, na maioria das vezes, nem perguntam o que você acha, que você sente pelo que você passou, mas já colocam um carimbo, né? Daí vem a discriminação e vem uma série de coisas que a cultura, vamos dizer, globalizada, a cosmocracia pontua muito bem isso sobre a discriminação em todos os sentidos. Mas, na verdade, é porque alguém não entrou no lugar do outro. Isso se chama empatia, né? Alguém não sentiu a dor, não andou com o outro, ou se chama compaixão. Sentir a dor do outro, o amor com dor, né? Então, você percebe que havia em Elias todos esses ingredientes para que ele fosse formado. E a palavra do Senhor diz assim, Deus não se preocupa, Deus não se preocupa com carisma, mas com caráter. Tem muita gente carismática. Tem um povo aí maravilhoso, eloquente, que atrai multidões, mas precisa ser aferido o caráter, ou seja, a essência daquela pessoa. Lembram-se do que os discípulos perguntam para Jesus, logo após João Batista ter falado, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então os discípulos de João já, com certeza, né, discipulados por João Batista,
eles perguntam para Jesus: mestre, onde tu posas? E Jesus falou para eles: vem e vê. Ou seja, vem me ver, me aferir na intimidade com a minha família, diante dos problemas, das dificuldades que são inerentes, né, ao ser humano. Como é que eu faço, como é que eu administro, como é que eu enxergo, como que eu me posiciono. Aí sim, você tem uma intimidade com a pessoa, você sabe qual é o caráter dela. Então Deus está preocupado no caráter e não no carisma, porque isso pertence a Deus. Deus sabe de tudo. Levamos algumas horas para preparar uma ministração e Deus leva anos para preparar um pregador. E é o que realmente acontece com Elias. Você percebe que Elias não teve muitas ações, né? Vamos dizer assim, ele não foi um ministro que pregou muitas vezes e tudo, mas com certeza ele tinha uma vida totalmente esquadrinhada pelo Senhor. Então, nós, servos de Deus, que tememos ao Senhor, sabemos disso e não tem outra maneira. Possivelmente, para você expressar aquilo que você sente, aquilo que você pensa e aquilo que você fala a respeito das coisas de Deus, leva a vida inteira. Fique tranquilo, nós não estamos atrasados em nada, é assim mesmo. Lembre-se que para Deus chamar Moisés, né, olha só, para Moisés encarar a sarça ardente, Moisés já estava com 80 anos. Ou seja, o Senhor o preparou durante 80 anos da sua vida. E não porque ele estava diante da sarça ardente que ele não tenha sido continuado nessa escola divina. Pelo contrário, Moisés era forjado a cada dia. Então nós somos forjados a cada dia para expressarmos a vontade, a presença, o poder e a nossa intimidade com Deus, né? E depois, e o que eu quero falar hoje, é exatamente sobre aquilo que fala em 1 Reis capítulo 17, sobre a mulher, né, que o Senhor falou que a mulher sustentaria Elias, mas a mulher estava completamente sem capacidade financeira, material, a mulher estava por morrer junto com seu filho, né? E diz a palavra do Senhor: porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Bom, então eu já falei para você o ambiente, ontem eu falei a respeito, né? O ambiente que Elias estava. Falei para você que esse momento é o momento de Acabe, um dos piores reis de toda a história. Um dos piores, não, a Bíblia fala que ele é o pior rei
de todos os reis de Israel. Aí eu falei para você, foram 19 reis, 8 famílias diferentes, ou seja, 8 dinastias. O reino do norte prevaleceu durante 200 e poucos anos e depois foi completamente massacrado, destruído pelos assírios. Sobrando, né, duas tribos, Benjamim e Judá. Então, você percebe que Elias estava num momento crítico. Corrupção, então, nem se fala. Suborno. Vamos dizer assim, havia em todas as classes sociais da época erros de conduta. O que é um erro de conduta? Né? Quando alguém fala sobre erro de conduta, sempre nós aqui brasileiros, por exemplo, nós sempre pensamos lá em Brasília, nos políticos de lá, na falcatrua, na corrupção. Isso é erro de conduta? Com certeza. Mas quem ensina sobre isso diz o seguinte, que o erro de conduta começa antes, lá na escola. Muitas vezes, em relação até ao professor. Quando o professor não ensina aquilo para o qual ele se formou, ele se desenvolveu para ensinar, ele já está cometendo um erro de conduta. E aquela criança, né, aquele menino e aquela menina, já na tenra idade, já convivem com erro de conduta, porque nem sempre esses professores estão cumprindo com, vamos chamar assim, né, olhando com a nossa visão de igreja, estão cumprindo com a sua unção, com a sua constituição, ou mesmo com o seu chamado. Até porque, eu já falei para você, que sempre quem derrama os dons, a Bíblia fala, quem derrama dons sobre os homens é Deus. Então até o dom do ensino, de ser professor, é um dom de Deus, é um talento de Deus. Então o erro de conduta começa ali na origem, né? Quando, por exemplo, quantas vezes, né, minhas filhas estudam, agora já terminaram, mas estudavam em escolas públicas, quantas vezes elas falavam assim para mim, olha, o professor não deu aula hoje porque ele tinha falta justificável. Essas coisas que tem o funcionário público, né? Falta justificável, quer dizer, ele tinha tantas faltas no ano que ele poderia faltar sem se justificar. Às vezes eles acumulavam essas faltas e saíam uma semana, 10 dias, e deixava lá os alunos. Por quê? Porque ele tem direito, né? Ou seja, é legal, mas não é moral. Como que um professor vai se posicionar dessa maneira? Pelo menos é a minha opinião. Não estou falando contra ninguém. Eu estou apenas falando sobre erro de conduta. Então, é exatamente o que acontece. E esses erros de condutas, eles vão se multiplicando. Eles vão tomando outro formato, mas continua sendo erro de conduta. E aí vai pelo pai e pela mãe, né? Quando cometem os seus errinhos de conduta. No meu tempo de criança, agora não é mais assim, mas no meu tempo de criança, a gente perguntava, olha, a gente não paga passagem. Aí estava escrito lá a plaquinha, crianças até 5 anos não pagam passagem. Aí você perguntava para o teu pai, pai, mas eu tenho 6 anos, pai, eu tenho 7 anos, pai, eu tenho 8 anos. Aí o teu pai falava, não, passa por baixo da catraca. Então você já, né, vive numa situação assim. E isso vai se multiplicando. Ah, o que tem? Deixa para lá, todo mundo faz. Então Elias vivia numa sociedade nesse nível. Então você tinha erro de conduta do rei, você tinha o erro de conduta da rainha, mas também tinha o erro de conduta do povo, mas também tinha o erro de conduta dos outros profetas, pelo menos aqueles que estavam vivos. Então Elias tinha o erro de conduta de tudo quanto era lado. Mas Elias permanecia exatamente aquilo que Jesus está falando no tempo dele. Ainda que ele padecesse, ele estava firme. Ele se propunha a ficar firme.
E Jesus está destacando as qualidades, as características de Elias, porque Elias era o grande ícone da nação judaica, do reino de Israel, né? de Judá. Então, tinham toda uma, vamos dizer assim, toda uma referência maravilhosa sobre Elias. Então Jesus falou, vocês estão falando de Elias que ele vai vir? Com certeza. Escatologicamente falando, existe existe toda esse esquadrinhamento do Senhor. Mas vamos olhar para aquilo que Elias já viveu. E eu também deverei padecer assim como ele padeceu. Então, Elias era esse homem. E você percebe que Elias passou por todos os momentos. Crise, problemas financeiros, problemas materiais, problemas para ser ouvido porque ninguém o ouvia, ninguém dava crédito à sua pregação. Depois, ele vai para um ambiente hostil, que não era nem o ambiente de Israel, mas era Sarepta, que significa fornalha. Olha o nome do lugar, fornalha. Você imagina o que Elias encontrou na sua época, naquele lugar. Um lugar que se chamava fornalha. Ah, vai lá para fornalha. Meu Deus, já era, o nome já falava tudo. E aí a Bíblia fala que ele foi para Sarepta, que pertence a Sidom. Sidom já não era nem mais Israel, era exatamente a cidade de origem de Jezabel, a esposa corrupta, feiticeira, bruxa que Acabe tinha. Então, Elias, diante de tudo isso, ele permanece. E ele, pelo contrário, ele faz toda a diferença na vida daquela mulher. E aquela mulher, como todas as mulheres na palavra de Deus, sem forçar o texto, representam a igreja. E aquela mulher não diferente, porque ela representa a igreja, que nem sempre está numa linha de raciocínio, condizente com aquilo que Deus estabelece. E ela também padece. Mas a palavra do Senhor diz aqui que havia um poder de ressurreição. E aquela mulher, ao invés de ficar choramingando, ela vai até o profeta e fala: por que você fez isso comigo? Ela diz: vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ou seja, ela tem a culpa no cartório em alguma hora, em alguma área da sua vida. Por quê? Porque ela se sentiu acusada quando ela percebeu que o seu filho havia morrido. E muitas vezes o povo de Deus se sente acusado. Por quê? Peso na consciência, peso nos seus procedimentos. Mas ela se derramou diante do altar do Senhor. E aí veio a palavra profética, veio a restauração, e aí diz no versículo 22 do capítulo 17, o Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Agora tem aqui a constatação da igreja, que é a nossa constatação, que também deve ser o nosso procedimento, o nosso viver, o nosso cotidiano, que diz assim: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus. Primeiro, ela reconhece na vida daquele homem que ele não era em nenhum momento igual a todos os outros. Ele tinha uma diferença. Lembra aquilo que está escrito a palavra? O homem de Deus discerne todas as coisas, mas de ninguém é discernido. Mas essa mulher discerniu que ele era um verdadeiro homem de Deus. E diz aqui:
Nisto conheço agora que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Ou seja, não é porque eu tenho a Bíblia, a palavra de Deus na minha boca, que ela seja uma verdade. Isso significa que existem pessoas que têm a palavra de Deus na boca, mas que a palavra de Deus na sua boca não é verdade. Ou seja, não encontra estofo, não encontra baldrame, sustentação, não encontra fundamento. Aquilo que a pessoa fala, ela não vive, ela está apenas falando, repetindo. Obviamente, sendo a palavra de Deus sempre vai operacionalizar aquilo para o qual ela foi enviada, mas é a palavra de Deus. Não depende do canal, porque o canal, ele precisa estar completamente coadunado, comungado, amalgamado naquela palavra que ele está falando, porque senão a palavra de Deus na sua boca não será verdade. E essa mulher, ela identifica um verdadeiro profeta, que é exatamente aquilo que os pastores de antigamente ministravam e perguntavam, né? Quantas vezes você já não ouviu isso? Penso eu, né? Mas se você não ouviu, vai ouvir hoje pela primeira vez. Mas essa frase não é minha. Quando eles diziam o seguinte, né? Mais tarde, quando Elias foi chamar Eliseu para ocupar o seu lugar, e Elias transferiu a sua unção para Eliseu, a palavra do Senhor fala que Elias foi tomado, né, por uma carruagem de fogo, e a Bíblia fala que Elias foi levado ao céu por um redemoinho. E aí Eliseu nunca mais viu Elias. E Eliseu, simbolicamente falando, profeticamente falando, ficou com a capa de Elias. Só que ele estava num lado da margem do Rio Jordão. Aí ele tocou com a capa de Elias e ele faz em alto e bom som: onde está o Deus de Elias? E aí as águas se abrem. E os pastores terminavam dizendo o seguinte: e agora, igreja, onde estão os Elias de Deus? E sabe o que está acontecendo hoje? Essas perguntas dos servos de Deus lá de gerações anteriores, quando eles perguntavam à igreja: onde estão os Elias de Deus? E essa pergunta de servos, de grandes homens de Deus, está ecoando até hoje. Onde estão os Elias de Deus? Ou seja, existe a palavra, o Deus maravilhoso está por sobre todas as coisas, mas dos seus cidadãos celestiais, quem tem essa autoridade, essa constituição e realmente está sendo reconhecido como essa mulher reconheceu esse profeta? Reconheço que você é um homem de Deus, primeira coisa. Segunda, e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Ou seja, exatamente a pergunta: será que eu sou o Elias de Deus nos meus dias? Será que nós somos os Elias de Deus na nossa geração? Se houvessem os Elias de Deus se manifestando, estaríamos nós nessa tragédia que estamos vivendo? Mas alguém poderia falar: mas é a pandemia, mas é não sei o que lá, é o vírus. Tá bom, nós sabemos de tudo isso, mas nós sabemos também que tudo isso também é o resultado de um distanciamento de Deus, onde todos nós estamos vivendo as consequências e os resultados desse distanciamento de Deus. Então, nós vamos orar e clamar ao Senhor, porque nós precisamos nos levantar como os Elias de Deus na nossa geração, né? Uma coisa foi o profeta falar: onde está o Deus de Elias? Né? E as águas se abriram. Outra coisa
é quando nós nos perguntamos: onde estão os Elias de Deus? Cadê os Elias de Deus na nossa geração? Jesus está falando, naquele momento, em relação a sentimento, tá? Não vá mistificar, que não é nada místico, mas de sentimento. Jesus está falando lá na sua geração: eu estou como Elias aqui, eu também vou padecer, porque eu também estou na mesma plenitude de autoridade. Por quê? Porque Jesus, como homem, é um representante do céu, ele é um homem de Deus, e a palavra na sua boca, a palavra de Deus na sua boca, com certeza era, é e sempre será uma verdade. Então, é isso que Jesus está falando. E isso que para nós tem que ficar. Eu sei, as questões escatológicas, qualquer dia a gente conversa a respeito, é um ambiente maravilhoso para discutir, para aprender, para estudar toda a palavra, com certeza. Mas hoje, eu preciso ser o Elias de Deus. A minha geração está fragilizada. E os Elias de Deus precisam se levantar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Vamos orar por todos aqui que estão aqui, Todos os nossos queridos, a Cida, oi Amanda, a Cida também, filhos, nora, Deus abençoe também a Gabriela, toda a sua casa, a sua família, pastora Mara, oi Mara, tudo bem? Mara, Deus abençoe a todos, Eva também, Carlos, filha, genro, todos que estão aqui, Magda, Rosa Araújo, Sueli Felintro, Elô, Wesley, filhos, familiares, Bispo Antônio, Suzy, Priscila, João, Roseli, Ângela e todos, Fábio, Márcia, Luiz Henrique, seu Augusto, Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Vamos orar, Raquel, Sônia, todos que nós estamos orando, o Marco, como eu já falei hoje, a Maria Helena, a pastora Nadir, grande serva do Senhor, amorosa, maravilhosa, que tanto eu conheci, que trabalhamos juntos, tivemos no mesmo ministério há alguns anos, uma serva do Senhor, em nome de Jesus, sua casa, seus filhos, por isso a glória, a presença, o poder de Deus se derramando, tocando, visitando Ana Paula, curando, fortalecendo diante da Covid-19, dessa infecção terrível, mas a glória, a graça, a presença do Senhor sobre todos, em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus de maravilhas, visita, Senhor, os nossos familiares, os nossos queridos, como eu falei agora há pouco, mais o Breno, o Santiago, ó Deus, tantos outros, que a Tua graça, a Tua presença, o Teu poder, o Teu mover de cura, restaurando, tocando, ressuscitando, visitando nervos, artérias, coração, taxas, circulação sanguínea, plaquetas, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias. Ó Deus, em nome de Jesus, Deus de maravilhas, toca fígado, rins, pâncreas, tireoide, olhos, ouvidos. Deus de mover, Deus de maravilhas, Deus de ressurreição, toca, visita, cura, renova, restaura. Nós que estamos impondo as nossas mãos sobre as fotos, os pedidos de oração, o clamor da nossa família, da nossa casa, o desespero, a impotência, a incapacidade. Senhor, nós colocamos diante do Senhor. Tem misericórdia, misericórdia dos nossos familiares, dos nossos queridos, nossos lares, vida financeira, vida profissional, essa situação toda, Senhor, livra-nos, restaura-nos. Ó Deus, que a Tua reconstrução, a Tua restituição, o Teu renovo se estabeleça sobre cada um e nós possamos sim ser um ambiente profético. Nós possamos sim, na autoridade do Teu nome, viver e pontuarmos a Tua glória, a Tua presença no planeta, na nossa terra, no nosso país, na nossa sociedade. Tem misericórdia do nosso povo, ó Deus. Esses índices, esses recordes que estão a cada dia,
suplantando o outro, Deus de poder. São muitas famílias, centenas e milhares de famílias chorando, enlutadas, desesperadas. Deus, tem misericórdia. Toca, ó Deus, na nossa terra, perdoa o nosso pecado, a nossa iniquidade, tem misericórdia, tem compaixão, move-te dos céus, visita-nos e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, misericórdia do abatido, do desalentado, misericórdia, ó Deus, do nosso povo também, porque essa mulher representa um povo, ó Deus, que conhece a tua palavra, mas ao mesmo tempo, por alguma razão, não está na plenitude da tua palavra, da vida abundante. Por isso, ó Deus, liberta-nos como povo de Deus. Liberta-nos de nós mesmos, situações e circunstâncias, e que nós possamos viver, incorporar e manifestar o verdadeiro evangelho, e o Senhor nos dê graça, plenitude, a vida abundante, a riqueza da vida, a alegria da vida, o mover do Senhor, do teu Santo Espírito sobre nós, através de nós, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Até amanhã, 10 horas da manhã, estou aqui de volta. Um beijo para você, fique na paz. Uma quinta-feira maravilhosa. Beijo para todos vocês, em nome de Jesus. Glória a Deus. Beijo, Mara. Deus abençoe. Gabriela também. Beijo para você, para a família.